Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter Scarlami. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O primeiro parágrafo do item 12. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. O rosto sorridente da manhã embelezava a paisagem. No entanto, o tropel das paixões humanas produzia algazarra e perturbação. Não obstante, pairavam no ar os perfumes inebriantes das rosas silvestres
que adornavam a natureza. Nas praças, nas praias largas, na sinagoga e nos encontros habituais, um só era o assunto: Jesus. Ele magnetizava a multidão, despertava no coração dos homens, trabalhando seus desconcertos e fragilidades. Mas as dores das criaturas produziam desesperos. Mas Jesus chegou e modificou o pensamento que eles tinham sobre suas paixões, mostrando a eles as mensagens de paz e de saúde. Fora um fato inédito em Israel, principalmente na sofrida Galileia. Jesus desceu do monte acompanhado de uma grande multidão. Dentre eles existia um leproso que o procurou, o adorou e lhe disse: Senhor, se quiserdes, podereis curar-me. Jesus, colocando a mão em sua direção, o tocou e disse-lhe: Quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. E Jesus lhe disse: Não diga sobre isso a alguém, mas procure os sacerdotes e mostrai-vos a eles. E praticai o dom prescrito por Moisés, para que lhe sirva de testemunho. Logo em seguida, Jesus iniciou seu discurso dizendo: Tendes cuidado em não fazer as boas coisas para que sejam vistas pelos homens, pois do contrário, vosso Pai que está nos céus não vos recompensará. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta sobre vós, diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que sabe tudo o que se passa em segredo, vos recompensará. Jesus quis dizer que devemos praticar a beneficência, tendo em mente a ajuda ao necessitado, e não chamarmos a ação sobre nós. A prática da caridade, com a intenção de ajudar ao necessitado, faz com que eliminemos o egoísmo, nos aproximemos do beneficiado e, consequentemente, de Deus, nos proporcionando um bem-estar interior que somente a prática da caridade nos proporciona. Em todas as suas falas e atos, Jesus nos aconselha o amai-vos uns aos outros, e principalmente nesta afirmativa:
quando vestirdes a um desses pequeninos, é a mim mesmo que o fazeis. Ou seja, não importa a quem façamos a caridade, mas devemos praticá-la, a quem quer que seja. Nós somos seres agregados, sociais, e que, pela lei de Deus, é nosso dever, ajudar um ao outro. Seus filhos devem ajudar uns aos outros. Esta é a vontade de Deus. Mas as pessoas que mais assimilam as coisas de Deus são mais propensas à prática da caridade. E a caridade deve ser feita a quem quer que seja, porque todos necessitam de ajuda, desde o sábio, o juiz, o rico, o pobre, a dona de casa, a criança. Quem quer que seja que está sobre a terra necessita de ajuda, que seja ajuda material ou ajuda moral, espiritual. Todos necessitam. O mundo evolui. A caridade também não é diferente. Ela também sofre as evoluções. Aqueles que praticam a caridade por vaidade fazem para se ver livre do necessitado. O religioso que pratica a caridade procurando receber alguma coisa do céu chama-se aplicação a longo prazo. Somente aquele que pratica a caridade sem intenção de recompensa ou benefício, este sim, este pratica a verdadeira caridade. Tudo nesse mundo evolui, como dissemos. E uma pessoa que queira chegar no último degrau de uma grande escada, ele não consegue saltar do primeiro ao último degrau. Ele consegue fazê-lo lance por lance. Assim também é a natureza com referência à nossa evolução. É de grau em grau. Nunca é de uma vez. Jesus estava de frente do gasofilácio, observando ali como o pessoal destinava o dinheiro. Alguns colocavam grande quantia, mas o que lhe chamou a atenção foi aquela pobre viúva que colocou 2 moedas de 10 centavos cada uma. Jesus, vendo isso, chamou a atenção dos seus discípulos e lhes disse: notai bem, aquela pobre viúva deu tudo o que tinha, deu mesmo o que lhe fará falta, porque ela era o que ela possuía. Ela fez muito mais que os outros, porque deu do que lhe fará falta. Outro exemplo da caridade são aquelas pessoas que procuram levar um pouco de dinheiro ou mesmo de um conselho amigo, de alguns mantimentos àqueles que estão necessitados, como é o caso de uma família que foi abandonada pelo marido, pelo pai, e a pobre senhora ficou sozinha com mais 9 filhos. E agora, com o seu filho mais velho, adoentado, estava em mais dificuldades ainda,
Mas esse pessoal levou até ela mantimentos e deixou também algum dinheiro para cobrir as suas dificuldades. Passados alguns dias, eles voltaram e viram como estava a situação. E novamente os ajudou. Outro exemplo da prática da caridade que não nos devemos esquecer são as visitas aos idosos nos lares, que normalmente ficam afastados de seus familiares, que normalmente os colocam ali e os abandonam. Uma das maiores reclamações dos velhinhos é que a família os abandona. Isso é muito triste. É muito difícil para uma pessoa que cuidou de sua família e agora a mesma família o abandona. A caridade é filha do amor. Ela é universal, não tem dono. Mas quem mais conseguiu defini-la melhor foi Paulo de Tarso, quando ele disse que a caridade tudo crê, tudo espera, tudo sofre e tudo suporta. Agora, nós vamos tirar a palavra caridade e vamos substituí-la pela palavra mãe. A mãe tudo sofre pelos seus filhos. Seu filho pode ser o maior criminoso, o maior acelerado, o maior assassino, mas é seu filho. Então ela acredita nele. Ela o espera. Quem sabe um dia meu filho melhorará. Ela sofre com esse filho. Aliás, sofre antes de nascer. Normalmente, na gestação, já lhe causa sofrimentos. E tudo suporta. A mãe suporta certas coisas que, não sendo mãe, a pessoa não suportaria. Então a mãe deve ser chamada de caridade. É um sinônimo de caridade. Portanto, meus irmãos, a palavra caridade não deve ser eliminada de nosso vocabulário, de nossos pensamentos e de nossa vida. Agradecemos a atenção de todos. Desejamos uma boa noite e muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos,
enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos.
Bons Espíritos, que tendes o bem preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados, abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e é em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis,
Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, na noite de 26 de janeiro de 1996. Uma página para o teu dia. Sê condescendente ao examinar o irmão em falta. Faça a parte que te compete fazer, sem julgar o teu próximo. Assista em nome do bem, sem nada exigir em troca. Sinta-te aliviado e feliz sempre que houver servido ao teu próximo com amor. MP. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.